Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bastante em alta atualmente na educação, que é o reforço escolar. Gente, reforço escolar é uma coisa maravilhosa, porque é uma oportunidade de você avançar em sua carreira, tornando-se um professor empreendedor. Eu amo professor empreendedor, porque o professor empreendedor é aquele que percebeu que nós não precisamos ficar presos numa sala de aula, obedecendo a tudo e a todos. O professor de reforço escolar é uma pessoa que ela vai começar o negócio dela. Então, é uma pessoa que começa também a ter que se perceber de forma diferente. Você não é aquele que dá uma aulinha, você é um profissional do reforço escolar. E isso tem que ficar embutido dentro de você para que o seu trabalho não seja desvalorizado. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o reforço escolar e a gente tem também uma surpresa, que é um e-book gratuito daqui a pouquinho, no final do vídeo. Eu vou falar para vocês como que vocês devem proceder para poder pegar esse e-book, ok? Vou compartilhar então aqui a tela com vocês, falando aqui do reforço escolar. E vamos dizer que reforço escolar é interessante porque ele pode ser uma renda complementar ou sua principal ocupação, sendo um professor empreendedor. Então, de repente, você percebe ali no reforço escolar um mundo inteiro que você não tinha visto, né? Agora, por que é importante ter uma formação em reforço escolar? Porque não adianta, gente, você achar que reforço escolar é uma aulinha, porque você vai estar desvalorizando o seu trabalho, certo? Primeira coisa que você deve se questionar é como que você leciona uma modalidade que você nem estudou, que é o reforço escolar. Por que modalidade? Nós temos aí algumas modalidades de ensino complementar à escola. A gente tem professor particular, que dá aula particular, a gente tem reforço escolar, tem acompanhamento pedagógico, tem apoio pedagógico, tem tutoria e alguns outros afins aí que aqui no vídeo eu não vou tratar, que eles são novos, estão surgindo aí agora, com essa necessidade de lacuna de aprendizagem que as crianças estão, certo? Por que é importante você saber que tem essas diferenciações? Como que você vai dar aula de uma coisa que você nem sabe o que aquela coisa requer de aula? Faz sentido para você? Porque para mim não faz, gente. Como que eu vou dar aula particular, sendo que de repente eu estou dando aula de reforço? Ou como eu vou dar um reforço, sendo que de repente vai ter ali um acompanhamento pedagógico? O preço que você cobra da aula particular, do reforço, do acompanhamento, do apoio, são preços diferentes, porque o trabalho vai ser diferente. Por isso é importante você estudar a modalidade de ensino que você está dando. No caso ali do reforço escolar, na verdade, eu vou começar com a aula particular, que é a mais fácil. Gente, a aula particular, até, vamos ser muito sinceros aqui, certo? Eu sei que, professor particular vai ficar sentido com o que eu vou falar agora. Mas, gente, é a realidade, isso acontece. Eu mesma já fiz isso. Quando eu estava lá no ensino médio, eu era muito boa de inglês, de matemática e de português. O que eu fazia? Os meus colegas que tinham dificuldade, eu dava aula particular para eles e cobrava, porque eu via ali uma oportunidade. E daí, durante algum tempo, eu dei aula particular. Então, essa aula particular, o que vai acontecer com ela? É uma aula do tipo apaga-fogo. O que é apaga-fogo? A aula particular, ela tem um enfoque no conteúdo. Então, o aluno não entendeu fração. Você vai e dá aula só daquele assunto. Você não vai analisar a criança, você não vai ficar conversando muito com os pais. É tipo assim, quanto é a aula? É tanto. Tá bom, eu quero 2 aulas. Vai lá, você planeja exercício para as 2 aulas, revisa o material do aluno, vê onde ele tinha dúvida na primeira aula, na segunda você dá o exercício, pronto, está preparado para a prova. Para aquela prova. Não significa, gente, que ele tenha totalmente entendido o assunto.
É como se fosse um preparatório mesmo, igual a gente prepara para concurso, para vestibular. Depois tem um montão de coisas que você esquece. Não é uma coisa que totalmente internaliza. Não acontece com todos. A não ser que a criança seja muito interessada no assunto, ela queira muito aprender e ela continue ali com algumas outras aulas que quase não acontece, tá? Então, esse daí é o professor particular. O professor particular, ele vai cobrar um preço um pouco maior pela aula, porque ele vai ter poucas aulas. No reforço escolar, qual que vai ser a grande diferença? Enquanto lá na aula particular, o meu foco é o conteúdo, e daí eu vou perguntar para o aluno, você quer aula particular do quê? Eu quero aula particular de fração. Eu quero aula particular de análise sintática. Eu quero aula particular de, sei lá, locução verbal. Então, é o assunto. No reforço, o pai vai chegar e falar assim, o meu filho tá ruim em português, no 7º ano. Vou pegar o 7º ano, já que eu falei de locução verbal, de análise sintática, né? Tá bom. É algum conteúdo específico? Não, ele tá com dificuldade em tudo. Gente, dificuldade em tudo significa que essa criança está carregando isso. Se ela está carregando, realmente o professor particular não vai adiantar e poucas aulas muito menos. Por isso é importante você saber a modalidade, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? Olha, pai, o seu filho vai precisar de no mínimo 5 aulas para eu poder trabalhar tudo isso. Porque, olha, se o senhor trouxer o material, eu vou explicar para o senhor. A gente tem isso, tem isso, tem isso. 1 hora de aula é muito pouco para essa criança. Porque ele não vai absorver o que ele precisa para poder melhorar, porque só vai piorar a partir daqui, se ele não souber. Então, você conscientiza esse pai da necessidade do reforço escolar. O que o reforço escolar vai fazer, gente? Ele não vai trabalhar o conteúdo especificamente, embora dentro do reforço, obviamente, vai ter atividades daquele conteúdo. O foco do professor de reforço vai ser o aluno. Por que esse aluno não aprendeu? O que esse aluno não aprendeu? E como é a postura de estudo desse aluno? Então, a gente tem aí preocupações factuais, procedimentais, atitudinais, que são da parte de formação pedagógica. Então, o professor de aula particular, um aluno muito bom de ensino médio pode dar sim. Embora a gente tenha profissionais da área que sejam extremamente capazes e até muito melhor, né, do que um coleguinha, mas enfim, o coleguinha vai cobrar menos, sabe? Tem toda aquela questão monetária, né? Mas a aula particular, o foco é o conteúdo. Se uma pessoa entende bem o conteúdo, ela consegue explicar para outra. No reforço escolar, o problema está mais embaixo, né? Então, é uma coisa que já tem uma defasagem escolar, é quase que um resgate da criança. E nessa questão do reforço escolar, você vai reforçar o que está sendo visto na escola, resgatando coisas anteriores. Por isso que chama reforço escolar. E daí tem todo um cronograma da aula, o que você faz em cada horário, em cada tempo que você tem ali dos 50 minutos com a criança, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a modalidade é super importante. O apoio eu já falo em seguida, porque a gente tem um slide disso, ok? É super importante, vital aí que você saiba a modalidade, porque o preço de uma aula particular, como eu falei, e o tempo de duração é muito diferente do de reforço. E a necessidade do pai também vai ser diferente. De repente, o reforço não adianta, ele vai precisar de um acompanhamento. Daí é outra história, outro preço, entendeu? E outro tipo de acompanhamento pedagógico. Por isso, importante a modalidade. Também vai auxiliar ali, na questão da ética e do respeito ao profissional da área. Então, você, por exemplo, dá reforço escolar. Gente, sinceramente, uma pessoa que dá reforço escolar, profissionalmente falando, um professor empreendedor mesmo, não como complementar, como empreendedor, eu, Janaína Spolidório, não daria aula particular. Eu indicaria para outra pessoa ou teria parceria com outra pessoa, até pedir uma porcentagem das indicações. Então, a sua aula é R$ 100 de professor particular, estou chutando aqui, tá? Tem professor que cobra realmente isso.
aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem lugares que cobram menos, mas aqui em São Paulo é muito caro uma aula de respeito, digamos assim, aquela aula, sabe? Que eu não vou poder falar palavrão aqui, mas é aquela aula maravilhosa, assim, que a criança sai daquela aula já sabendo o que devia e o que não devia e o da próxima prova. Então, R$ 100 geralmente a pessoa cobra, e daí o pai vai pagar, porque a gente não é um commodity, gente. A gente não é um produto, a gente é um serviço. Então, o pai paga pelo futuro do filho dele. Olha que lindo. Nós não cobramos um produto, não tem como você comparar o mais barato e o mais caro pelo preço. Você compara o professor pela qualidade que ele tem. E quando o professor cobra barato, não é aí que o pai vai ver, é porque ele é mais barato, a não ser que ele não tenha realmente condições de pagar. Mas o custo-benefício de um professor bom, ele é pagável sim pelo pai. Então, ó, vamos dizer que o pai pagou ali R$ 100, né? Mesmo que seja caro o professor particular, o reforço pode indicar e ganhar uma porcentagem. Os que eu indico, eu quero 10% do valor. O cara não vai ligar de te dar R$ 10 por aula ali de aluno, sabe? Porque espero que não ligue, né? Porque afinal de contas ele tá arrumando um cliente para você, entendeu? Para esse professor particular. Então, quando você indica clientes, nada mais justo do que você ter, nem que seja 5% do valor, sabe? Janaína, é tão pouquinho, né? Deixa para ele. Gente, é pouquinho, mas é um serviço de marketing. O marketing também deve ser pago, entendeu? É um trabalho que você está dando para outra pessoa que você poderia fazer. Então, você está cedendo. Quando você cede, nada mais justo do que você ter um retorno, certo? Estou falando aqui em respeito ao trabalho das pessoas, certo? Então, o reforço escolar, ele tem que ter essa noção que, se for profissionalmente, né? Que ou ele trabalha com reforço ou com aula particular. E quem sabe mais à frente ele abre uma escola ali de reforço escolar com aulas particulares. Daí é outra história, gente. Daí você tem o reforço escolar, mas você também tem o cardápio ali de professores particulares que vão para o seu reforço e ganham uma porcentagem da aula, que é outros 500, né? Olha eu dando dica aqui que eu não devia, né? Que isso daí, na verdade, não tá no que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, por isso que eu tô falando. E uma outra questão é que você ser formado em reforço escolar, que é uma modalidade diferente da sala de aula, vai fazer com que você seja valorizado. Então, por que o pai escolhe aquela professora que cobra mais e não escolhe a que cobra menos? O pai consciente, né? Porque a gente tem pais aí que não tem noção também, né? Não tem nem como acompanhar, coitados. Mas assim, por que você escolhe um e não escolhe outro? Resultado. Gente, resultado é uma coisa que super vale o preço que você vai cobrar da criança. Lógico que não pode ser um preço injusto. Tem que ser um preço justo para você e para a família, certo? E para a localidade, porque a gente tem aí uma diferença monetária de município para município, ok? Vou voltar lá, ó. Então, você já sabe que é importante ter a formação para saber o que você está oferecendo para o pai e para poder informar, orientar essa família, para auxiliar com respeito ao profissional da área. Então, se você não dá aula particular, indique um bom professor particular e para valorizar o seu trabalho. Daí a gente tem as diferenças, né? Lembra que eu falei que a gente tem umas modalidades, né? Aqui eu separei, eu coloquei professor particular, o apoio, acompanhamento e o reforço escolar. No e-book gratuito que vocês vão receber, porque vocês vão fazer o cadastro ali para receber o e-mail, vocês vão ter a diferença certinha, com várias explicações sobre cada um deles. O professor particular, gente, já falei que é um professor de curto prazo. Meu vizinho aqui não está ajudando. Vocês sabem, eu vou contar para vocês. Eu tenho um vizinho aqui em cima, gente, que ele martela o dia inteiro faz 2 anos. Então eu desisti de esperar um horário para poder gravar.
Quando ele dá uma paradinha, eu começo a gravar, mas é infernal, infernal. Eu não sei o que ele tanto reforma no apartamento dele. Mas é o vizinho aqui de cima meu. Desculpa aí pelo barulho da martelada, eu acho que deve ter aparecido no vídeo. Mas coisas de filmagem ali de youtuber, né? Infelizmente não tenho um estúdio no momento, né? Por causa da pandemia eu não tô podendo filmar em outro local. E daí eu tô filmando aqui. Então, mil desculpas aí quando aparecer a martelada do vizinho. Infelizmente não tenho como falar não faça, né? Neste horário que estamos. Então, ó, o professor particular, ele é aquele professor que ele vai ter um curto período de tempo com o aluno e o foco é no conteúdo. Esse é o curto prazo, ele vai cobrar um pouquinho mais. O reforço escolar, que eu coloquei aqui em terceiro, ele tem médio prazo, ele tem foco no conteúdo e no aluno, só que no aluno em particular, porque ele precisa resgatar algo que não foi feito, não foi aprendido na escola anteriormente. Por isso que essa criança está com muitas dificuldades. Não é o foco em uma dificuldade como no professor particular. E o apoio e acompanhamento pedagógico tem uma leve diferença entre os dois. O nome já diz, né? O apoio pedagógico é aquele que vai apoiar os estudos. Tanto o apoio quanto o acompanhamento, ele é a longo prazo. Então, é aquilo que vai ficar 6 meses, 1 ano, fazendo aquele acompanhamento. Neste acompanhamento escolar, sim, vai ter a questão de fazer as tarefas da escola com a criança. Na verdade, no apoio, né? Não no acompanhamento, desculpa. No apoio escolar, a criança faz tarefas neste horário também. Então, se a escola deu uma tarefa de casa, o apoio escolar tem a função disso. No acompanhamento escolar, você pode ter a função de também fazer as tarefas com a criança, só que muito mais do que isso, você vai ter uma personalização. Então, o acompanhamento pedagógico é aquele que tanto apoia quanto acompanha. Então, ele faz as duas funções. Portanto, embora ele seja de longo prazo, o custo dele é maior para a família do que o apoio pedagógico. O apoio seria como se fosse uma aula particular, só que de longo prazo. Então, a criança vem, ela não sabe aquele conteúdo, o professor explica, faz as lições da escola com ela. Também tem a parte de postura, né, toda essa coisa. E pronto. No acompanhamento pedagógico, não. Você faz uma análise, faz um resgate, você vai ver coisas lá do ano anterior que o aluno não sabia muito bem, você vai resgatar agora. Você vai analisar a criança para poder acompanhar. Então, tem toda uma análise diagnóstica ali, o acompanhamento pedagógico. Ok? E daí a gente tem outras questões. Sabe quais são? Como que você organiza o seu trabalho? Porque, olha, se você trabalhar muito e ganhar pouco, tem alguma coisa errada. Se você achar muito fácil planejar a aula, também tem alguma coisa errada. Então, como que você faz essa organização? Gente, a organização ela é primordial, porque não é só dar aula. A gente tem planejamento, tem atendimento aos pais. Então, como que você organiza toda essa agenda, todo esse cronograma? O que que você vai trabalhar com o aluno? Que está respondido mais ou menos lá na modalidade, que são anotações para mim. Cada modalidade você vai trabalhar uma coisa diferente. No professor particular é o conteúdo, no reforço escolar é o conteúdo, mas com enfoque maior no aluno. No acompanhamento são as tarefas de casa, acompanhamento e apoio, né? Barra apoio. Tarefas de casa, análise de resgate do aluno, conteúdos que ele não entendeu serão reexplicados. Então, depende ali da modalidade. Lógico que a gente pode ampliar essa explicação que eu estou dando aqui. Quanto que eu cobro? Gente, você cobra quanto você vale. Eu não acho que um professor que atenda ao pai, que planeje, que faça uma avaliação, que replaneje, que analise o aluno, que faça as tarefas, que produza atividade para fazer com a criança, dê alguns jogos, cobre R$10 a hora, né? Faça-me um favor, que isso nem o estacionamento do shopping cobra mais. O shopping aqui perto de casa, R$12 a estadia ali do carro. Então, olha, vamos ser lá muito sincero.
não tem como você cobrar tipo 10, 20 reais uma hora a aula, porque aí você pode já pendurar a sua pranchetinha e começar a trabalhar com outra coisa. Acho que até manicure, dependendo ali, você tem menos trabalho, né? Porque é trabalho automático. Não tenha menos, né, gente? Não é desmerecendo a profissão. Mas é mais automático, não usa o cérebro frita para dar reforço. Sabe? Porque é que nem se você juntasse um quebra-cabeça de cada ser humano ali. Então, na manicure você vai olhar a unha, você vai ver se tem alguma coisa, tem toda uma formação também. Porém, é um trabalho um pouco menos valorizado aí comercialmente falando. Já o engenheiro, por exemplo, que frita mais o cérebro, né? Ele tem ali toda uma questão. Imagina um engenheiro faz mal uma obra, o prédio cai. Olha a responsabilidade. Então, a gente tem ali uma valorização maior do engenheiro em relação ao professor atualmente, né? Porque eles conseguem ali uma valorização maior. Eu, particularmente, gente, acho que o professor devia ganhar mais. Vocês não acham mais? Não. Mais do que engenheiro. Porque, afinal de contas, é o professor que forma o engenheiro, né? Também a gente tem os professores. Mas, enfim, voltando aqui, quanto cobrar? Gente, essa é uma questão que daí depende da sua modalidade de aula e depende de quem e quantos você está atendendo. Lá no curso que eu vou dar no dia 3 de julho de 2021, que é de um dia só, de reforço escolar e custa apenas R$ 69,90, eu vou falar como que você faz o cálculo para cobrar o valor. Então, como que você faz para cobrar, quanto é o justo para cobrar de cada tipo ali de aula. Então, lá no curso eu vou falar sobre isso, porque afinal de contas, é justo eu receber também pelas informações, é quase que uma consultoria aí, uma formação, ok? Voltando ali para as perguntas, o que, que você faz para conseguir e reter alunos? Às vezes a gente se preocupa em conseguir alunos. Ai, porque eu tô com o meu horário cheio, comecei a dar aula de reforço, estou cheio de aluno e cobro 20 reais. Claro que você está cheio de alunos, porque você teve um pensamento instantâneo. É tipo aquelas atividades de internet que vem 1.500 atividades por 20 reais, e daí quando você compra, você fica desiludido porque você percebe que não dá resultado nenhum em sala de aula? Mesma coisa, gente. Se você se enche de trabalho, você não vai conseguir planejar, você vai estar cobrando pouco, e sabe o que vai acontecer? Lógico que não imediatamente, mas o pai vai perceber que aquilo não vai ter o resultado que ele está esperando. O que ele vai fazer? Ah, eu prefiro pagar para aquela outra, que ela cobra um pouco mais, mas o meu filho tem resultado. Você vende sucesso, você não vende atividades, passatempo, babá. Você não vende nada disso. Você vende a sua formação profissional, o seu serviço, você vende o que você oferece para a criança. E ela recebe resultado, sucesso, aprendizagem. Ela se torna um ser humano diferenciado. Então, você vende isso, o seu serviço, certo? E isso precisa ser valorizado. Quando você tem essa valorização no resultado, você consegue reter o aluno. Sem valorização, você não retém. É um sucesso momentâneo que você vai ter e as pessoas vão começar a falar mal de você. Vai falar, não coloca naquela lá, não, ela é mais barata, mas não tem resultado. Não foi bom para o meu filho. Então, isso é importante. Uma outra coisa importante é que uma época eu dava aula para adulto, eu lembrei disso agora. Bom, isso eu não vou contar não, vou contar lá no curso. Vocês vão ficar curiosos aí para fazer o curso. Porque adulto a gente tem uma outra coisa que talvez vocês possam ter com a criança também, mas eu vou contar lá no curso para ficar mais interessante. O que que acontece, gente? O e-book, vamos falar do e-book. Eu vou oferecer para vocês esse e-book aqui gratuito, ó, de reforço escolar. Ele tem 20 páginas. Qual a origem da necessidade? A gente vai falar aqui, ó, o que que o reforço escolar é e não é. Qual é a diferença, né, do reforço escolar para as outras modalidades. Vou falar uma série de coisas. Nesse e-book, esqueci de falar, peraí. Nesse e-book a gente tem ali, ó, as informações do curso de R$ 69,90 que eu falei. Outras dúvidas você vai tirar lá. Gente, no curso tem até molde de atendimento para vocês, sabe? Modelinho pronto.
Tem um modelinho para cadastro de aluno, tem modelinho de relatório para os pais, tem vários tipos de modelinho ali que você vai poder usar no seu trabalho para poder mostrar a sua eficiência, para você se tornar referência aí na sua cidade. Lá no e-book você pode apontar o celular para esse QR Code e daí você pode se inscrever no curso. As inscrições provavelmente vão fechar um dia antes. Se vocês tiverem dúvida, eu vou também deixar aqui no YouTube o link direto para a inscrição do curso. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui para vocês verem. Só um minutinho, que aqui eu tô com bastante aba e elas estão me atrapalhando, na verdade. Achei. O curso, ele é vendido ali no Simpla, ó. Ele não tá na minha plataforma, porque é um curso só de um dia, é feito em um dia apenas, né? E daí a gente tem aqui o WhatsApp, olha, da Cirlei, que ela pode ajudar vocês caso vocês tenham dúvida. Vejam aqui, ó, R$ 69,90. Para comprar, você aponta aqui o mouse para o sinalzinho de mais, coloca o número 1, e daí você pode clicar em comprar, tá? Gente, esse curso não tem código promocional, porque ele já está muito abaixo dos preços que a gente tem de outros cursos. É um preço, assim, que até tem professor particular que cobra mais que isso a hora, né? Então, ele tá super bacana aí para vocês fazerem. Já o e-book, eu vou deixar aqui embaixo no resumo do vídeo do YouTube. Vai ter 2 links para vocês. Vai ter o link do e-book. Você vai clicar no link do e-book, vai preencher um formulário, porque a gente quer saber quais são as pessoas que trabalham com reforço escolar já e quais não trabalham. Se preencher errado, você não recebe o e-book, já vou avisar, porque ninguém aqui trabalha, né, para ser enganado, né? A gente gosta muito de sinceridade, honestidade. Então, se tiver dados errados, você não recebe, tá? Então, você vai preencher lá, é super rápido o formulário, vai perguntar se você já dá aula de reforço ou se não dá. Coisinha assim, bem básica mesmo. Você vai clicar e você vai receber um e-mail confirmando que seus dados estavam corretos. Porque daí a gente fez um sistema inteligente que ele vai verificar se aquilo existe, certo? Você vai receber no seu e-mail, então olha lá no spam também, se você não recebeu na entrada. No e-mail que você cadastrou lá, você recebe a questão do e-book. Já testamos, está tudo certinho para você receber o seu e-book. Então, o outro link que eu vou deixar vai ser o link do curso. Se você já quiser se inscrever no curso, porque ali eu vou trazer um monte de coisas que eu não trouxe aqui de informação, porque aqui, afinal de contas, eu dei umas dicas, mas também eu falei apenas das modalidades. Todas aquelas outras dúvidas eu vou falar no curso, com a apostila e certificado do curso. Vocês podem ir direto nesse link que também pode se inscrever. Ok? Acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci, vocês colocam ali nos comentários, que daí eu vou responder, fazer o possível para responder o mais breve possível. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo aí com quem se interessa em trabalhar, com pessoas que vocês conheçam da área pedagógica que estão sem emprego, porque é uma alternativa para eles também. E cliquem no curtir, se inscrevam no canal para receber novidades e essa coisa toda que a gente faz aí no YouTube. Bom trabalho para vocês, muitos rendimentos, invistam em formação, gente, que formação ninguém tira de vocês. O emprego podem tirar, mas a formação não. E com a formação você pode criar o seu próprio emprego. Olha que coisa maravilhosa, que é o professor empreendedor, ok? É a formação que te diferencia dos demais. Então vale super a pena investir em você, porque se você não investir em você, quem vai investir? Não é verdade? Então, beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.